Alô, alô. Alô, alô, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Bem-vindos. André, boa noite. Levi, sejam bem-vindos aí, pessoal do Instagram. Quem tiver pelo Facebook também já pode ir dando aí o seu alô. Quem estiver chegando aí pelo Facebook, já vamos começar a nosso bate-papo. Mano, aí de Curitiba, Luiz Cláudio Toffoli. Boa noite, mano. Boa noite aí a toda a família. Marcela, seja bem-vinda. Boa noite. E quem está chegando aí pelo Facebook, vai deixando aí também já o seu olá. Se quiser colocar de onde está falando para a gente saber, melhor ainda. Pessoal do Facebook. Aline, boa noite, seja bem-vinda. Lu, bem-vinda, Lu. Beijão aí para vocês de Santa Zélia. Abração aí para todos. Lidiane, muito bem. Bom, é isso, pessoal, sejam todos bem-vindos. O pessoal do Facebook está chegando aí, pode deixar o seu alô. Demora um pouquinho para subir a mensagem aqui, mas assim que eu ver, importante vocês estarem me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tem algum barulhinho de fundo aí, parece que está queimando alguma coisa, mas está mesmo, está um pouquinho, está friozinho, está gostoso. E aquele aquecedor manual, né? Aquecedor manual, não sei se vocês já ouviram falar, eu não tenho um nome para isso, mas tem aqui na casa e a gente está queimando ali uma lenha para esquentar um pouquinho. Lidiane de Altamira. Altamira, eu estou para fazer aí uma viagem para o norte, uma missão, provavelmente eu vou para Altamira também. Muito bem, Eliandro VR está aí, a G também chegando, a Neia, boa noite, bem-vindas, hello, bem-vindos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eliandro e G, fantástica live de ontem, quem ainda não teve esse prazer, né, de ter participado da live do Eliandro e da G, toda quarta-feira às 20 horas pelo Facebook do Eliandro VR. Tem o Love Nights às quartas e tem Túnel do Tempo às 21 horas aos sábados. Figuraça esse Eliandro VR. E a G, como sempre, simpaticíssima, mandando aí, ajudando, mandando seus beijos, suas canetas, da G Festa aí, fazendo muita coisa legal. Estive visitando lá a loja da G e do Eliandro, lá em Astorga, bem no centro, loja linda. E também ajudou a decorar lá no aniversário do meu pai, né, que estive lá esses dias atrás, aí o Luiz também estava, a Lu também. Muito bom, esse som de fogueira, ele é um som, né, ele é hipnótico, né, nossos ancestrais, nós quando vivíamos no meio das florestas por aí, a gente gostava muito de se reunir em volta das fogueiras para se aquecer, para curar das feridas e para, de uma certa maneira, olhando e observando o fogo, se vocês fizerem essa experiência, você entra num estado relaxado, né? Como se fosse uma auto-hipnose. E claro que você, nesse estado mais relaxado de auto-hipnose, você sente menos dor, você tira o foco. Era muito utilizado isso na época das cavernas, um bom tempo atrás, mas ainda hoje o pessoal que faz, por exemplo, para se aquecer, para espantar animais, quando você faz acampamento, mas é muito gostoso esse som. Neuzinha, boa noite, bem-vinda também. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e vamos começar o nosso assunto de hoje. A nossa live de hoje é sobre empatia. Eu comecei a semana no domingo, não foi no domingo que a Dinha fez uma live falando sobre empatia, eu achei interessante. A Dinha também é lá do Pará, fez coaching comigo, processo de coaching comigo lá em Belém.
E a gente, de vez em quando eu acompanho as lives da Dinha, ela esteve afastada há um tempo e ela voltou agora, ela passou um período aí convivendo com se recuperando desse vírus, né? Que foram mais de 60 dias, se eu não me engano. Dinha Pantoja. E aí, depois eu vi mais alguma coisa, foi no domingo ou foi na segunda-feira, de uma pessoa que eu admiro muito, que eu fiz um treinamento com ela em Porto Alegre, sobre programação neurolinguística, vendas, negociação, e ela, a Milene Vargas, e ela estava na Flórida, nos Estados Unidos, fazendo a live de lá. Eu fiquei curioso, falei, o que a Milene está fazendo? Ela se mudou para lá, há pouco tempo, e ela estava falando de lá. Eu participei e ela também começou a puxar o assunto sobre empatia. E Neil, que é o presidente aí do Instituto INEX, também mandou um post sobre empatia essa semana. Eu falei, acho que é muita coincidência, né, André? André tá aí? Acho que é muita coincidência. Não estava prevista essa live, talvez não fosse fazer, porque eu estou aqui passando por alguns momentos de mudança, né? Algumas novidades, alguns novos trabalhos surgindo. Mas eu falei, eu acho que eu vou fazer para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho tão importante e que tem muito a ver com o que a gente já vem falando nas outras lives sobre autoconhecimento, né? Empatia tem muito a ver com esse tema. Então, por que não? Vamos fazer uma live sim, quinta-feira, meio que na correria, né? Depois, no final, eu tenho uma surpresa para vocês, para quem ainda não sabe, eu tenho uma surpresa para vocês no final, uma das novidades, e aí eu vou estar compartilhando com vocês. Vai ser um presente para muitos de vocês, tenho certeza. Vale a pena ficar até o final da live, tá? Que você vai gostar. Quem ainda não teve essa notícia vai gostar da notícia aí, que eu quero compartilhar. Muito bem, quem chegou depois, é isso, né? Eu acredito que, deixa eu ver aqui pelo Instagram, o pessoal tá aí pelo Facebook também. Muito bom. Empatia. Eu coloquei um tema, ficção ou realidade? Mito ou verdade? Como que você, eu coloquei essa pergunta já, né, na chamada da nossa live de hoje, eu coloquei a pergunta que eu gosto muito de perguntas. As perguntas elas nos levam à reflexão. O que você entende por ter empatia? A gente tem ouvido, como eu disse, muito falar desse tema, principalmente devido ao momento que a gente está vivendo, sobre esse tema importante. Mas o que representa para você a empatia? Será que a empatia é se colocar no lugar do outro? Porque normalmente é o que eu ouço mais falar. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas será que a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa? Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas definições, tem inclusive definição da área de psicologia, sociologia e o que a gente mais comumente a gente costuma ouvir falar. Mas eu tenho uma definição, não sei se você tem essa definição aí, deixa eu ver se vocês também podem ir colocando, compartilhando, mas a minha definição é que, como nós já sabemos, e a gente vem falando muito sobre isso, a questão do autoconhecimento, somos seres diferentes, muito diferentes e únicos. Então, como que eu, nesse processo de autoconhecimento que todos nós estamos, que mal me coloco no meu lugar, não sei se você me entende, que eu mal me coloco no meu lugar, porque vivo a maior parte do meu tempo no automático, no inconsciente. Mais de 90% do nosso tempo é a mente que comanda. Como é que eu, que sequer vivo no meu lugar, onde eu deveria estar, né, em casa aqui dentro, vou conseguir me colocar no lugar de outra pessoa que tem um mapa totalmente diferente de realidade, que percebe a realidade de um jeito totalmente diferente? É um grande desafio. Então,
eu prefiro colocar empatia como você ter a capacidade, desenvolver a capacidade e a sensibilidade, que aí depende de muito treino e prática, de você sentir a frequência de energia da outra pessoa, de você entrar em sintonia com a outra pessoa, que é um pouco diferente de você se colocar no lugar da outra pessoa. Olhadinha tá aí, seja bem-vindo. Zezinho tá aí, seja bem-vindo, querido. Janes também, o pessoal tá chegando pelo Instagram, quem tá chegando pelo Facebook também, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Então, por que eu estou colocando dessa maneira? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre mitos. A gente está falando aqui sobre o que é ficção. E estou falando também sobre aquilo que é real. Não adianta da boca para fora você falar que tem empatia e acreditar que ter empatia é se colocar no lugar do outro, sendo que mal nos colocamos no nosso lugar, mal nos entendemos, mal nos compreendemos. Quais os nossos limites? Como lidar melhor com as nossas emoções? Como nos conhecer? Nossos bloqueios, se familiarizar mais com as nossas crenças, que temos um verdadeiro crençário e que precisamos nos familiarizar com essas crenças, porque elas, na grande parte dessas crenças, são crenças que não possibilitam, elas impedem, elas dificultam a nossa evolução. São padrões, são condicionamentos, são paradigmas, são bloqueios que muitas vezes não temos consciência. Então precisamos nos colocar primeiro no nosso lugar, para depois termos a ousadia, diria até que não seria ousadia, mas temos a pretensão de ajudar o outro. Hoje eu ouvi uma definição muito bonita de amor de Osho, e que retrata um pouco disso, que faz a gente refletir. Ele fala sobre o amor, sobre uma definição diferente de amor. Fantástica essa definição. Nós temos o hábito de definir o amor e falar que amamos alguém como se nós tivéssemos a necessidade de endereçar esse amor, de um amor estar sendo endereçado para alguma coisa ou para alguém. E ele diz que o amor é como o ar que você respira, é como respirar. Se eu entendo o amor como sendo o amor, eu preciso de alguém para endereçar esse amor. Quando esse alguém não está, como é que fica? Se é como a respiração, como ele fez a comparação, mais ou menos resumidamente é isso. Quando essa pessoa não está, você para de respirar. Então o amor tem que ser algo que está sempre em você, e você tem que estar sempre transbordando esse amor. Ele tem que estar sempre fluindo como a vida através de você. Isso também, Siri Prembaba também fala sobre isso na literatura, nos livros dele. Esse amor tem que estar sempre transbordando, estar sempre fluindo através dos seus atos, através dos seus comportamentos, do seu trabalho, da sua presença, do seu testemunho, como muitas pessoas preferem. E não sendo amor endereçado a determinadas pessoas ou a determinadas coisas, porque como diz Sadhguru, que é um outro líder espiritual, yogi, quando eu escolho determinadas pessoas para endereçar esse amor, e aí eu estou juntando os dois conceitos, eu estou trabalhando a exclusividade. Exclusividade vem de quê? Exclusão. Se eu estou sendo exclusivo, eu estou excluindo alguém, ou muita gente, concorda comigo ou não? Então meu amor, no sentido de empatia, é um amor endereçado, é um amor destinado a determinadas coisas e pessoas. E aí, essas pessoas passam a ter exclusividade, ou seja, eu estou escolhendo determinadas pessoas. E como a gente já viu numa live anterior sobre amor, o amor total, o amor genuíno, não é bem esse o amor que
que nós precisamos. Existe o amor afetivo, existe vários, né, tipos de amor, mas várias definições também. Mas o verdadeiro, o genuíno, não é excludente. Ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Então, como que eu consigo me colocar no lugar do outro? Se o outro é alguém próximo de você, que você gosta, de repente você tenha uma empatia, você tem uma facilidade de se conectar, de passar a entrar em sintonia com essa pessoa e a perceber o ponto de vista dela e até utilizar, porque a empatia sem compaixão, ela precisa da compaixão, e aí você passa a ser até compassivo com a dor dessa pessoa. Agora, se é uma pessoa ou alguém de algum país, ou de algum time diferente, ou de alguma religião diferente, ou de alguma opção sexual diferente, alguém que está distante dos seus valores e princípios e conceitos, como é que fica a questão da empatia? Então, existe muita ficção e temos que desenvolver, temos que praticar muito para a gente desenvolver essa conexão, essa sintonia que chamamos de empatia e que é muito necessária em todas as relações, principalmente nas empresas também. Nas empresas, onde cada vez mais as pessoas são tratadas como números e não seres humanos. Números é muito fácil descartar. Não está sendo mais produtivo? Tira, troca, coloca outro. Está dando muita despesa? Tira. Não vamos perder tempo. Tem muita gente sobrando no mercado. Não importa se tem família, não importa se é isso, se é aquilo, não tenho empatia alguma com esse ser humano que trabalhou por 20, 30, que ajudou a carregar essa empresa, a resultados durante décadas. Eu gostaria que você me ajudasse a separar o que é ficção do que é realidade. Mito ou realidade? Vamos lá. Como que eu vou praticar primeiro essa conexão, essa sintonia? Só para facilitar. Primeiro, eu tenho que me conectar, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que praticar muita empatia, ou seja, perceber a outra pessoa a partir dela e não a partir de mim. Eu tenho que contemplar. É um olhar de contemplação. Para as pessoas, um olhar focado e atenção, saber ouvir, o ouvir na essência, estar presente quando você está com alguém. E quando está com você também, estar presente, não no mundo dos pensamentos, das distrações, que nós costumamos ter muito isso hoje em dia, né? O celularzinho na mão, não sai dali, nem para comer. E com relação à natureza, olhar para a natureza, estava olhando para a lua agora há pouco, e até surgiu um insight, que não foi meu, foi do William esse insight, olhando para a lua, olha um pouquinho mais para a lua, olha que interessante a empatia entre a lua e o sol, porque a lua está refletindo o quê? Ela se permite refletir a luz de quem? Não é dela essa luz, linda, maravilhosa, mas ela está refletindo a luz do sol. Olha que empatia, olha que conexão, olha que sintonia. E o sol, olha a empatia dele com a lua. Então, olha que interessante a natureza e olha que insight maravilhoso. Isso está todo o tempo acontecendo. Isso acontece a todo tempo. Agora, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para as coisas que estão à minha volta, como é que é a minha relação com essas coisas? Começa por aí a empatia. Se você é do tipo que se relaciona com tudo que te serve na base da pancadaria, quer dizer, o prazo de validade para as coisas que estão a seu dispor tem prazo curto, porque você vive batendo portas, vive chutando as coisas,
vive empurrando as coisas de qualquer maneira. Eu costumo dizer que os barulhos que os objetos fazem, eles estão gritando. É uma expressão da vontade deles. Assim como um cachorro latindo é uma expressão da verdade, daquela vontade daquele animal. Ele está querendo expressar a vontade dele. Latindo, o gato miando a mesma coisa. Está fazendo, é natural dele fazer isso. É da natureza do gato miar, da natureza do cachorro latir, da natureza do formigão te picar, da natureza por aí vai. É uma empatia, você tem que se colocar do ponto de vista do outro. Assim como na relação entre seres humanos, deveria ser assim pelo menos, existe carinho, afeto, atenção, cuidado, zelo, amor. Na relação com as coisas e com a natureza e com tudo que nos cerca também, porque tudo que está aí não tem nada que é teu, nem meu. Tudo que está aqui, como a gente já falou, nós somos administradores e mordomos, foi nos dada a permissão de administrar o que você disse que é seu, mas você tem que ter um conceito diferente. Se você se apegar a isso, achar que realmente é teu, fica mais difícil. Tudo que a gente se identifica e se apega, a gente acaba fazendo com o quê? Exclusividade. Acaba se apegando àquilo. E acaba sofrendo também, porque a gente acha que a gente tem, quando a gente perde quem acha que tem. Se eu acho que eu tenho isso, eu perco isso, eu sofro. Se eu acho que eu tenho aquilo, eu perco aquilo, eu sofro. Aí vem o sofrimento, que é uma criação mental, não é uma criação do Criador, da divindade, é uma criação da nossa mente, dos nossos apegos, da nossa falta de empatia, em querer só usar as coisas e não perceber que uma relação tem que haver uma relação de cuidado e atenção, da mesma forma com tudo que nos cerca. Se houver respeito, zelo, atenção e cuidado na relação com tudo, você passa a desenvolver a empatia. Nós fazemos isso? Compreender o ponto de vista do outro, não precisa concordar com tudo. Eu não tenho obrigação de concordar, mas eu preciso respeitar o ponto de vista do outro. E isso é difícil às vezes. A pessoa quer que a outra pessoa tenha a mesma opinião que você, o mesmo ponto de vista que você. Então você não tem que concordar, tem que respeitar. E se você for vendedor, vendedora, consultor, seja um vendedor consultor, se você atende pessoas, clientes, existe a técnica do 1%, a gente vai estar falando isso num treinamento que eu estou fazendo, para a gente vai mais para frente, vamos colocar no Zoom, vamos formar turmas, de repente quem estiver interessado, mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso. Isso é uma técnica de venda, concorde 100% com 1% do que a pessoa te falou. Você vai conseguir fechar a venda. Você não tem que concordar. Você está discordando de 99%, mas você não está focado nos 99%. A gente tem o hábito de olhar o negativo. É a tendência, um viés de negatividade. Isso é natural da nossa personalidade humana. Mas você já sabendo disso como um vendedor e consultor que é, ou vendedora consultora, então você... Não, eu não preciso concordar com o que ele está falando, 100%, mas... eu vou pegar 1% do que ele está falando, do que ela está falando, pode ser numa relação afetiva, isso também, olha a dica, e vou concordar 100% com 1% do que a pessoa está me dizendo, daquele assunto. O foco vai ser esse. Pronto, você mudou o foco. A pessoa vai discordar de você? Não. Você está concordando 100% com ela? Não, 100% com 1%. É uma técnica de venda, né? Mas serve para todas as relações. Não julgar, não criticar, não condenar. Que dificuldade que a gente tem nas relações de não julgar as pessoas. E aí a empatia fica difícil. Você tem empatia quando você está olhando com um olhar julgador e não com um olhar acolhedor. Mas eu vou ajudar fulano, aí a pessoa está lá pedindo, não, mas por que não vi isso, por que não aquilo? Cara, se você não quer ajudar, não ajude, mas não critique. Você está emitindo uma energia negativa. Não, mas eu estou falando dentro do meu carro, não está me ouvindo. Você acha que o universo ouve você?
Aonde a gente aprendeu que o universo nos ouve? O universo tem um orelhão, então, tamanho gigante. Eu sou parte do universo, você é parte do universo. O universo é energia, você é energia, ele entende a sua frequência. E quando você está reclamando, quando você está julgando, quando você está... Você faz ideia da energia, da frequência de energia energética sua? Quem está do teu lado percebe. É só você perguntar para quem te acompanha no carro, de repente. Olha, eu te aconselho... Então, se você não quer... Se você não é benevolente, se você não é altruísta, você não quer ser altruísta naquele momento, se você não quer ajudar, também não critique. O que a pessoa vai fazer com a tua ajuda é problema dela. Se você tocou o seu coração, se tocou, ardeu o seu coração, vá lá e ajude a pessoa. Isso é compaixão, isso é ter uma atitude compassiva. Isso não é ter dó, porque quando a gente tem dó, a dó é passiva. O sentimento de pena é um sentimento passivo. E a empatia não é passiva. A empatia, isso é uma das perguntas aqui, é um dos mitos. As pessoas acham que a empatia ela é passiva, não é. Isso é um mito, isso é uma ficção. A empatia ela tem que levar a ação, guiar as pessoas para agir. Senão não é empatia. Por isso que a empatia, somente a empatia, o sentimento de empatia, na verdade, depois a gente vai estar vendo isso mais à frente, na verdade só o sentimento de empatia não vai gerar ação. Você precisa ter compaixão também, precisa ter amor, compaixão, senão você não vai fazer nada. Você só vai ficar ali. Ah, que dó. Ou então, vai chorar junto com a pessoa. A pessoa já está chorando e você chantando, mais um chorando do lado. Será que isso é empatia? A pessoa precisa sentir que você está com ela. Mas se ela não está bem, se ela está precisando de algum tipo de ajuda, é como se ela estivesse morrendo afogada e você se jogasse lá sem saber nadar, né? Eu estou sendo empatia, me falaram que isso é empatia, me colocar no lugar da pessoa, me colocar junto com a pessoa, mas você não sabe nadar, você não sabe o que você tem que fazer, a pessoa está precisando de uma ajuda de alguém que entenda. Então, ter empatia nesse momento é realmente você se conectar com essa pessoa e ver quem está melhor preparado para ajudá-la. E sim, procurar ajuda, não simplesmente ignorar como muitas vezes a gente faz, como se não fosse comigo. Não, é comigo. Mas não se jogar dentro d'água se você não tem habilidade, não sabe, aí você vai se afogar junto. Não tem utilidade. Muito bem. Vocês acham que os brasileiros são empáticos? Nós brasileiros, não? O que você acha? Somos ou não? Existe, né? As pessoas costumam falar que somos muito calorosos, os brasileiros, para receber os turistas, as pessoas que vêm de fora. Mas segundo pesquisa, sinto muito, se você acha que a resposta é sim, não é. Olha, foi feita pesquisa. É só você entrar na internet que você vai encontrar. Por quê? Porque empatia, ela não tem a ver com esse ser caloroso, afetuoso dos brasileiros. Ela tem mais a ver com a moral. Empatia é a base para a moral. E aí complica. Aí complica. Nós ficamos muito mal colocados na pesquisa, viu? Entre 100 países que foi feito, a gente ficou lá nos 60 e lá vai pedaço. Quase lá na cola do gato. Lá no finalzinho da fila. Nessa pesquisa. Muito bem, então precisamos trabalhar melhor essa questão da empatia. Empatia é fazer pelo outro o que ele gostaria que fizesse? O que você gostaria que fizesse por você? Já ouviu falar essa também? Não. Empatia é faça para o outro o que você gostaria que fizessem por você. É uma frase que o pessoal usa muito. Não tem nada a ver. A gente falou agora há pouco isso. Não falamos? Se cada um é único, cada um tem a sua, todos somos diferentes,
da maneira de perceber as coisas, valores, princípios, crenças. Meu Deus, mapa é muito diferente, a maneira como eu percebo é diferente de você. A maneira como eu organizo as coisas aqui dentro, a maneira como pode ser um irmão, pode ser a família, a maneira como nós organizamos é diferente. Como nós estruturamos as experiências aqui dentro é diferente. Cada um tem um endereço para são milhares de informação que está chegando a todo instante, cada segundo, milhares de informação que está chegando e cada uma tem um endereço. E esse endereço ele segue uma sequência como um número telefônico. Se você muda um número, já cai, você não consegue atingir o objetivo. Olha como é complexo. Olha como nós somos complexos. Que maravilha. E únicos. Por isso essa frase, faça pelo outro o que você gostaria que fizessem por você, é mito. Isso não é empatia. Faça pelo outro o que ele gostaria que você fizesse por ele. Aí a conversa muda. Aí você tem que entrar e começar a perceber o outro segundo o outro e não segundo você. O André colocou, achava que era mais fácil. Eu também. Eu também, André. Eu também achava que era mais fácil a gente ser empático. Mas a gente às vezes é muito mais simpático. Tem até um filmezinho que eu gosto aí, um filmezinho que ele mostra a diferença entre ser simpático e empático. Tem aí nas redes sociais, dos bichinhos, um desenho animado. Tornar as pessoas especiais é o especialismo, apenas quem considero especial para mim, Marcela, pessoal contribuindo aí. No Instagram, muito bem. Pelo YouTube também. Pessoal chegando, a Marinalda chegou aí. Pessoal chegando, Dona Leonor também. Camila. Isso aí, pessoal. Ana Cláudia, seja Cida. Olha a Cida aí. Ô Cida, quanto tempo. Adriano. Prazer, Adriano. Que prazer, que honra ter você aí. Tudo bem. Estamos falando sobre empatia. Vamos dar uma continuidade. Eu gosto muito desta frase. O homem quando está em paz, não sei se você conhece essa música. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Uma música do Chorão. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. A melhor forma de você ser empático é você não ter conflitos interiores. Eu já disse aqui uma vez, ou mais de uma vez, a solução para os conflitos do mundo passa pela solução dos conflitos nossos, interiores. Se cada ser humano resolver seus conflitos internos, o mundo não vai ter conflito algum. Seja bem-vindo, Sandro. Que honra, meu amigo. Boa noite. Então, o Chorão foi muito feliz quando ele fez essa música, nessa parte que eu citei aqui. Realmente, quando coloco aqui o ser humano quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, se você tem paz dentro de você, se você não tem conflitos dentro de você, não vai querer caçar conflito com ninguém. As pessoas até podem querer caçar conflito com você, mas você não vai aceitar o presente. Lembra da metáfora do presente? Está lá no YouTube. Quando alguém te oferece o presente e você recusa, o presente fica com quem? É muito boa essa metáfora. Se você não assistiu ainda, acessa lá, se inscreva no meu canal do YouTube, é gratuito. É só você se inscrever. Tem essa metáfora e tem mais de 50 outros 50 vídeos lá, tem muitas metáforas. Vamos gravar mais daqui a pouco, daqui uns dias. Mas essa é muito boa e tem a ver com isso. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Quando você está bem, quando você está tranquilo, você se torna muito mais tolerante, não? Muito mais compassivo, altruísta. Mas como fazer para você estar em paz? Será que eu dependo de fatores externos para eu estar em paz comigo mesmo? Será que eu estou condicionado a fatores externos para isso?
Boa noite, Nai. A honra é minha, Nai. Você aí do Macapá participando. Saudade de você, do Paulo, de toda a galera aí. Manda um abraço pro Paulo quando você falar com ele. Faz tempo que eu não falo com o Paulo, gente boa. Onde busco a minha motivação? Onde busco a minha felicidade? Onde busco a minha paz? Onde eu espelho? É muito importante a gente estar refletindo sobre isso. Hoje eu estava falando, inclusive, conversando sobre isso. É interessante como nós somos condicionados. Nós somos condicionados e aí essa paz ela não dura, porque nós temos um condicionamento de que nada é suficiente. E esse nada ser suficiente não é o suficiente. Eu batalhei para ter isso, mas aí quando eu tenho, daqui a pouco não é o suficiente. Eu quero muito aquilo, quando eu consigo aquilo, demora um pouco, eu já me acostumo com aquilo e passa a não ser suficiente para eu viver em paz. Esse negócio da insuficiência, de não ser suficiente, faz com que eu perca o essencial da vida, que é o aqui e agora. E eu passe a viver sempre em busca de alguma coisa, para viver feliz, para viver em paz. E essa alguma coisa nunca chega. E aí, o que acontece? O que está acontecendo? É a minha mente no controle, é eu que não estou em mim, está no piloto automático a minha vida. E a minha mente está bebendo do ego. E para o ego, você só vai ter paz ou vai conseguir alguma coisa quando. E o quando é um alvo em movimento. Esse quando nunca chega. E quando ele chega, aí passa a comparação. Não, mas aí quando você conseguir algo assim, aí você se compara de novo. É quando você passa por essa jornada e esse quando nunca chega. Cuidado. O que eu preciso para ter paz? Para que eu possa transbordar essa paz e para que essa paz possa fluir para todos com quem eu convivo. Independente das provocações que eu recebo, eu vou ser mais tolerante e vou passar a ter mais empatia, percebendo melhor as coisas a partir do ponto de vista das outras pessoas e não o meu. Eu vou me desapegar completamente daqueles orgulhos bestas que a gente tem. Nós temos muitos orgulhos, muitas crenças, muitos bloqueios de não levar desaforo para casa, de isso é minha personalidade porque eu sou assim mesmo. Caramba, quanto poder a gente dá para as outras pessoas, para as coisas externas, para fatos externos, sobre o nosso controle emocional, sobre o nosso equilíbrio emocional. Vou repetir mais uma vez, nós estamos falando de empatia e essa frase tem tudo a ver. Não é você se colocar no lugar do outro, é você se colocar no seu lugar. E é você se compreender, autoconhecimento, você se conectar com você mesmo, você assumir o controle da sua vida. E aí sim, você se amando como você merece ser amado. Você ter uma autoestima elevada, você se reconhecendo, não se identificando com as coisas, não se apegando. Tampouco a seu corpo, você não é seu corpo. Você habita o corpo, você tem que ter o maior respeito por ele. Porque é da natureza e tudo que você pegou da natureza você vai devolver para ela, em algum momento. Então tenha respeito, tenha cuidado, tenha zelo com tudo que você pega emprestado da natureza. Porque tudo que está aqui, que tem forma, está emprestado para a gente. A gente não herdou, a gente está emprestando isso das futuras gerações. É bonita essa frase com relação à Terra, né? O planeta Terra. Tem muitas pessoas vivendo sobre o solo da Terra como se essa pessoa, depois dela, ninguém mais tivesse. Ela está tirando o máximo que ela pode, ela está explorando o máximo que ela pode. Está nem aí para quem vem depois. Vai ficar, e já está ficando, não é? Vai ficar, já está ficando. Inclusive muitas pessoas adoecendo por isso. As próprias pessoas estão sofrendo as consequências de seus atos, escolhas e decisões. Mas está ficando o quê?
Ele vai falar que a natureza está se vingando. Não. Quem planta, colhe. Inclusive, isso é um ditado do interior. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Algumas definições como eu prometi no início, algumas definições de empatia. Segundo a psicologia, a empatia é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base nas suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Segundo a sociologia, uma forma de cognição do eu social mediante 3 aptidões: para se ver do ponto de vista de outrem, para ver os outros do ponto de vista de outrem, aí complica, né? Ou para ver os outros do ponto de vista deles mesmos. Meu Deus, confundiu tudo? Então vamos manter aí o que faz sentido para você. Eu, pelo menos, o que faz sentido para mim. Vamos lá. Também uma definição de um autor muito conceituado, não sei se você conhece, já ouviu falar, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. Não escreve como está pronunciando não, tá? Escreve diferente. M-A-T-T-H-I-E-U, né? Ricard, sem o O. Ricardo, Ricard. Então, Mathieu Ricard é autor do livro chamado A Revolução do Altruísmo. É um livro muito indicado, A Revolução do Altruísmo. Um cara muito bem conceituado, inclusive. Então, ele tem várias definições. Olha a definição que ele tem. É a capacidade, eu juntei a dele com alguma coisa também minha. Ele ficou a capacidade de entrar no universo do outro, buscando compreender a sua realidade e dificuldades individuais, mas para isso é necessário primeiro ter compreensão e prática. Ou seja, como que eu vou entrar no universo do outro? Aquilo que eu falei agora há pouco. Você desenvolver a capacidade e habilidade de ser mais sensível, ter mais sensibilidade, entrar em sintonia. Eu gosto dessa palavra sintonia, frequência. Já que eu não consigo calçar o sapato do outro, que o sapato do outro é único, não adianta, essa conversa é para boi dormir. Eu tenho que procurar, sim, perceber, isso depende de muita prática. Perceber as coisas a partir do olhar da outra pessoa, das outras pessoas. Aquilo que a gente já falou agora há pouco. A empatia sem amor e sem compaixão não existe. Então, empatia é isso, amor. Na definição de Mathieu Ricard, é claro, nós temos várias definições, mas ele coloca que o amor é o desejo de que todos, esse amor empático, de que todos os seres encontrem as causas, sejam felizes e encontrem as causas da sua felicidade. Não somente sejam felizes, mas também encontrem a causa. Lembra que eu perguntei agora há pouco, onde você busca, qual é a fonte da sua... Isso está no meu primeiro livro, essa pergunta. Qual é a fonte da sua felicidade? Está fora ou está dentro de você? Se está fora de você, não é felicidade, é prazer. E é momentâneo. Começa na dor e termina na dor. Felicidade realmente você tem que buscar dentro de você. Está no primeiro livro lá e também falando sobre isso. E olha que interessante o conceito desse senhor aqui, né? Mathieu Ricard. Vem de encontro aquilo que eu coloquei no livro. Então, não só encontrar a felicidade, como encontrar a causa. Onde a fonte, né? Coloca a causa como fonte. Praticando, claro, isso foi eu que coloquei, praticando autoconhecimento. E como você descobrir a fonte da sua felicidade se você não se conhecer? Inseparável, claro, do altruísmo, a motivação de valorizar e beneficiar os outros. Compaixão, que eu falei agora há pouco, é o desejo de que todos os seres de que todos os seres superem a causa de seu sofrimento. Não sofra e supere a causa do sofrimento. Você não querer sofrimento. Dor é diferente de sofrimento. A gente já falou sobre isso também. Sobre a diferença de dor. Dor faz parte do processo de evolução. A dor faz parte do processo de evolução. O sofrimento tem aquela famosa frase: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Muitas vezes a gente usa essa frase, mas na verdade o sofrimento tem mais a ver com a resistência.
E a compaixão é desejar, não só desejar, mas você também se colocar em sintonia, em conexão com o outro e querer, através de ações, fazer com que essa pessoa sofra, com que não só a pessoa, com que esse ser sofra menos, que ela supere o seu sofrimento. Mathieu Ricard fala que quando o amor altruísta encontra o sofrimento do outro por meio da empatia, ele se torna compaixão. Olha que bonita definição. O amor altruísta encontra o sofrimento do outro por meio do que? Da empatia, aí se torna compaixão. Muito interessante, eu gostei desse conceito, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Aqui eu usei, inclusive, para quem está no Facebook, deve estar vendo um post aqui desse desenho que eu falei, que é um desenho, é uma historinha que tem na internet, muito legal, muito interessante, sobre empatia. Nossa capacidade empática passa por 2 processos, segundo Mathieu Ricard. Capacidade de entrar no mundo do outro através da cognição. Exemplo, um ser humano ordenou a execução de outros seres humanos. Vou estudar os processos cerebrais dessa pessoa, ou vou usar a imaginação cognitiva. O que está por trás disso? O que motivou? Como que funciona? Isso também vale com relação a pessoas que atendem outras pessoas. Por exemplo, meu irmão que é psicólogo, eu que trabalho também com atendimento voltado mais para a área terapêutica, a área de terapias, com hipnose ou com programação neurolinguística. Tem que haver aquele rapport, tem que haver a conexão, tem que haver a empatia. É muito importante isso. Mas uma empatia cognitiva. Porque se eu me envolver emocionalmente com o meu paciente, lascou. Eu preciso estar muito racional e lógico, embora o paciente muitas vezes, o cliente muitas vezes ali, ele esteja envolvido emocionalmente com a situação, com o contexto, eu preciso ser muito racional e lógico para ser solução, senão eu passo a ser problema também, quando eu me envolvo emocionalmente junto. Essa dissociação é muito importante, inclusive de nós conosco mesmo. Muitas vezes nós estamos envolvidos emocionalmente com o problema ou a situação a ser resolvida, que eu prefiro em vez de problema. Problema tem uma conotação negativa, a palavra problema. Então, quando eu estou envolvido com aquela situação a ser resolvida emocionalmente, eu tenho mais dificuldade de resolvê-la, de ter uma vista, a vista do ponto ou ponto de vista, de ter um conceito, de propor uma solução. Quando eu me dissocio da situação, eu passo a raciocinar, eu passo a compreender melhor, usar as minhas faculdades, o meu intelecto. Então é muito importante as 2 empatias. Agora, quando que eles chamam de ressonância afetiva, que é essa outra empatia, que ao conversar com alguém, presenciar uma situação ou assistir uma cena, isso também às vezes acontece, está assistindo um filme, um teatro, alguma coisa, ou está na rua e você viu aquilo acontecer, um acidente acabou de acontecer, alguém caiu na tua frente, você está ali esperando o ônibus, alguém caiu do seu lado, está no shopping, aconteceu um negócio, começou uma briga onde você estava. Então, ao conversar, ao presenciar uma situação, assistir uma cena, além de você usar a imaginação, também você ativa os sentimentos. Se você está presente, dificilmente, nesses casos, o sistema luta e fuga já entra já é ativado e você quase sempre a emoção já está ali. O sistema límbico já começa a trabalhar. E você já começa a se envolver emocionalmente com a situação. Por isso que requer muito treino às vezes, e pessoas bem treinadas para isso são pessoas que melhor lideram nesses casos. Eu fiz vários treinamentos, mas mesmo assim, ainda quando fiz treinamentos, eu percebia pessoas, alguém caía do lado dela, num ponto de ônibus, ela caía do outro. Em vez de ajudar, tinha 2 situações para resolver.
Então, ou então a pessoa começou a ter, né, teve uma síncope ali, e aí reúne um monte de gente em volta, sufocando, em vez de fazer algo de alguém tomar alguma atitude para ajudar a resolver. Isso aconteceu algumas vezes comigo, dentro de ônibus, dentro de avião. No avião havia presença de médicos, aí eu não me intrometi, deixa os médicos que são formados tratar. Mas dentro de ônibus eu a procurei ajudar. Estava vindo trabalhar, morava em Porto Alegre, no interior, ali em Guaíba, quase chegando. Não morava em Guaíba, morava para lá um pouco para lá. Quase chegando na ponte ali de Porto Alegre, passou mal. Isso é comum, de manhã cedo, 7 horas da manhã, a pessoa não se alimenta direito, ou se alimentou errado na noite anterior, ou não dormiu direito por alguma razão, ou tomou um café muito rápido, com pressa, e já pegou o ônibus. Pronto, está em pé dentro do ônibus. Estava assim, uma sardinha o ônibus. Tinha 40 pessoas sentadas, 80 pessoas de pé. Esses horários da manhã naquela época, não sei se ainda é hoje. Daqui a pouco alguém cai. E aí o desespero. Motorista! Todo mundo querendo chegar logo no trabalho, queria que parasse o ônibus, aquela sardinha, um calor de manhã cedo. O desespero, as pessoas não sabem o que fazer. Para o ônibus! Ai, começou a gritar dentro do ônibus. Gente, calma. Pedi para as pessoas se afastarem. E os procedimentos comuns nesse caso. Que a gente é treinado. Quando você faz brigada de incêndio, princípios de incêndio, quando você faz primeiros socorros, você é treinado para isso. E ali é uma síncope. Síncope o que é? Faltou oxigênio em algum órgão vital, principalmente no cérebro, o cérebro desliga. O nosso sistema trabalha para nos proteger. Ele trabalha para se proteger e proteger a sua vida, o que é vital para você. Então, ameaçar o órgão vital principal do corpo, que é o cérebro desliga você, a síncope é isso, desliga, fica no próprio nível, o oxigênio chega rápido no cérebro, você já fica consciente novamente. Mas aí precisa, claro, sem aglomeração, vamos jogar um ventinho na pessoa, vamos ver se tem alguma forma também na caminhada que eu fiz domingo agora, tinha uma pessoa também passando por isso. E aí quando eu falei, deixa ela vomitar, que está saindo, está limpando, as outras pessoas estranharam. Como se eu estivesse falando algo do fim do mundo. Uma pessoa está ali, ela tomou todinho de manhã antes de fazer a caminhada, era 8 horas da manhã, ela estava passando mal. Deixa o todinho sair, o todinho não combinou o todinho com aquela trilha. E as pessoas acham que é o fim do mundo, meu Deus. Não, ela teve a queda de pressão, vamos lá. Claro que eu estou simplificando aqui, às vezes a situação é mais grave. Mas você precisa... A pessoa depende muito da coloração do rosto. Quem entende sabe disso. Quem trabalha na área de saúde sabe disso. Você tem algumas coisas que você precisa perceber. E aí, no caso, vai lá, veja a pulsação, a respiração da pessoa. Né? Claro que se ela estiver inconsciente, aí a coisa complica. Né? Mas ela não estava, ela estava consciente. Muito bem, voltando ao nosso assunto aqui. Isso é empatia. E não, você não sabe o que fazer, se desespera, começa a gritar, aí daqui a pouco você também cai. É o que às vezes acontece. Muito bem, segundo pesquisa realizada, olha só que importante. Segundo pesquisa realizada, usando ressonância magnética funcional, claro, são pesquisas sérias, a empatia, somente a empatia isolada, sem compaixão, ela gera, na verdade, sensação de mal-estar, cansaço, impotência e o impulso para você se distanciar. Você não vai conseguir ficar muito tempo em cenas muito conflituosas, se você só tiver empatia, se você não estiver disposto a fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Mesmo que você esteja em sintonia, mesmo que você esteja conectado com aquela situação, esteja ali, mas você precisa... A compaixão é botar a mão, fazer, agir de alguma forma, para que você libere aquilo que você está sentindo. Senão você também, a tendência é de você sentir esse mal-estar. Muito importante, isso aqui foi feito, essas pesquisas foram feitas com pessoas que estavam presenciando situações muito conflituosas. Deixa eu ver a hora aqui, deixa eu me acompanhar aqui. Estamos falando de empatia, pessoal, desde o início da nossa live. Deixa eu ver como é que está aqui o pessoal aqui no Instagram. Eu sei que o pessoal está colocando bastante coisa. Depois eu respondo vocês. Depois eu vou
responder vocês aí, tá? Só para a gente andar aqui, para a gente desenvolver esse assunto, que ele é bastante interessante e profundo. Conseguir avançar o máximo que eu puder. E eu tenho uma surpresa para vocês ainda hoje, no final da live. Eu ouvi falar de empatia neutra. Empatia neutra, ou empatia sem ética, ou sentimento de compaixão. Também é empatia. Também é empatia. As pessoas vão utilizar a empatia para todos os fins. Olha o exemplo que eu vou dar. Inclusive para prejudicar e fazer o mal para o outro. Isso não tem nada a ver com compaixão, porque compaixão você não quer que o outro sofra. E nesse caso dessa empatia neutra, sem ética, na verdade, você não está nem aí se o outro vai sofrer. Um exemplo do assaltante. Ele estuda o comportamento dos vizinhos, por exemplo, num bairro, para poder ele saber e entender como se comportam, como agem, os hábitos, os costumes, para aproveitar. Trabalhei muito tempo no varejo e eu sempre dizia isso para os seguranças. Quando a coisa está muito tranquila, não é que é uma tendência de negativismo não, mas eu sabia onde eu estava trabalhando. Eu sabia que ali a todo tempo tinha alguém estudando o nosso sistema de segurança. Aonde os seguranças estavam presentes, circulando dentro da loja, onde tinha câmera, onde tinha espelho, e onde não tinha, ou onde nós tínhamos as nossas fragilidades. E aonde eles estudam, eles têm uma empatia tremenda nessa questão. E eles vão aproveitar a nossa fragilidade exatamente para eles fazerem o que eles querem fazer. Isso inclusive, como eu já disse, de repente em alguma live, ou até em livros, teve situações assim, quando eu trabalhava numa determinada região, em que a síndrome do coitadinho é muito forte. Coitadinho, criança, não rela nas crianças. Idoso, não rela no idoso. Mas, gente, eu vou respeitar pessoas idosas, eu vou respeitar as crianças, eu vou respeitar qualquer ser humano. Faz parte dos meus princípios o respeito. Integridade à vida, o respeito à vida. Só que se uma criança entra dentro da loja para furtar, porque alguém lá fora pediu para ela furtar a mercadoria, porque sabe que a gente não vai botar a mão nela, poxa vida. Ou se um idoso faz a mesma coisa, porque a gente tem dó, não bota a mão no idoso. Uma vez, e tinha uma pessoa, não só uma, vários que faziam isso, sem vergonha. E aí, um dia eu falei, não, já que ele conhece o segurança, vou eu, a paisana, sem crachá, escondi o crachá, claro, não me conhece, eu vou chegar e vou abordar. Mas não deu outra, cheguei, eu sabia quem era, já vinha visto pelas câmeras, tinha certeza, vi guardar dentro da cirola, usava o cirolão, e enfiou as coisas tudo dentro do cirolão, tinha um sistema por dentro ali que não caía no chão, ficava dentro das calças. E aí eu cheguei e abordei. O que ele fez quando eu abordei? Quando eu pedi para ele? Eu não fiz nada, nem toquei na pessoa. Eu fiz bonito, hein, senhor? O senhor tem idade para ser meu avô, que vergonha. Eu não deu tempo nem de eu terminar a palavra vergonha, ele começou, começou uma gritaria dentro da loja. Dentro de poucos minutos tinha umas 50 pessoas em volta de mim, filmando, tirando foto, filmando. Já tinha pessoa passando cartãozinho de advogado, de porta de cadeia, se precisar processar, me chama. Empatia, sim! O André tá aí, André? Olha, assim de empate, pessoas empáticas, André. Olha como a gente usa empatia também, às vezes, as pessoas usam para outras coisas. Eu ali nem tocar naquele senhor eu toquei, mas já ele sabia muito bem, sabe o ponto fraco, eles têm essa conexão, essa afinidade, eles entendem a frequência, estão alinhados, infelizmente estão. E aí tem muitas outras, os fraudadores por telefone. Meu pai falou disso, eu fiquei assim, meu Deus, estarrecido a ligação que fizeram para ele. Tudo bem, vocês já fraudaram o meu WhatsApp também. Até depois descobri quem era, mas é de São Paulo lá, tal, mas deixa que a polícia resolva, se é que resolve. Mas enfim, pelo visto não houve dano financeiro para ninguém. Não tenho o costume de pedir dinheiro também, mas ainda bem, né? Menos mal. Agora, ligar para a pessoa com a voz parecida com a filha,
e dizendo que tem assaltante, que tem que socorro, meu papai, vão me matar, não sei o quê. Quantas vezes as pessoas fazem isso por dia? De repente, alguns de vocês até já tenha... Dia desse foi meu pai que passou por essa situação. Que situação? Na hora o sistema da pessoa, luta e fuga, é disparado, o sistema límbico, o coração acelera, a respiração fica acelerada. Não adianta você dizer que você vai ser diferente, mas já estou acostumado com isso, gente. Na hora, a voz parece, na hora, e você tem filha. Olha a empatia. Muitas vezes a pessoa erra, tá? Já caíram do cavalo várias vezes, ligaram para pessoas que não tinham filha mulher. Aí eles não tiveram empatia, né? Aí se danaram também. Aí já zoaram também, né? Mas quando tem, o meu pai tem filha, e a voz parecia, pronto, o desespero bateu. Olha isso. E eles conhecem o nosso viés de negatividade que é natural do ser humano. Ou seja, a nossa tendência de já na hora, não, está acontecendo mesmo. A gente não raciocina. Por quê? Porque o nosso sistema límbico sequestrou, né? A nossa amígdala cortical foi sequestrada. Não deixou passar nada para o neocórtex lá, para ele raciocinar. Não deixa passar. Sequestra no meio do caminho. Meu Deus do céu, e ali... O nosso emocional é muito forte. O nosso sistema primitivo é muito forte. Por isso que a gente faz tanta besteira, por isso que a gente toma tanta decisão e faz tanta escolha errada. Porque a gente escolhe emocionalmente, a gente toma decisões emocionalmente falando. Raramente a gente faz escolhas racionais e lógicas. Os políticos, olha como os políticos fazem campanha, olha a empatia. Eles não são empáticos, a maioria não são. Mas eles querem parecer empáticos com o povo, então eles vão estudar o povo, o comportamento, aquela região. Eu vou visitar uma religião que é muito religiosa, mas eu vou visitar outra religião que tem um outro costume, que é uma região indígena, e eu vou lá, coloco um negócio na cabeça, não esqueci o nome agora, visto aquele negócio, faço uns negócios lá e tal. Ai, ai, ai. Tudo bem que está sendo simpático, mas isso não é empatia. E eles utilizam muito isso. A gente vê isso muito em campanhas políticas. Essa empatia, através de um estudo do comportamento do eleitorado, para entender e para lançar aquilo que vai agradar, que vai estar em sintonia, que vai estar em conexão direta com as pessoas. E como seres emocionais que somos, ouvimos aquilo. Oh, o Salvador está chegando. A tua paz, a tua felicidade está buscando onde? Agora, de vez eu serei feliz e terei paz. Está chegando o presidente, está chegando o governador, o prefeito dos sonhos. Ou o professor, ou a esposa, ou o esposo, ou namorada, ou o genro, ou o vizinho, ou o patrão, ou o chefe, ou o líder. Gente, pelo amor de Deus. Quando? O ser humano, olha que frase bonita, é do tamanho do seu altruísmo. Evoluir é vencer o egoísmo. Isso é uma frase filosófica. O homem, o ser humano, é do tamanho, a mulher, né, o ser humano é do tamanho do seu altruísmo. E evoluir nada mais é do que vencer o egoísmo. Olha a importância da empatia. Olha a importância da empatia nos dias atuais. Pessoal, já está dando 1 hora de live, mas já estamos terminando. Eu já vou para aqui, para aquelas notícias que eu tenho para vocês, para as novidades. Segura aí, vai ser bom, você vai gostar. Empatia como uma virtude. Eu fiz questão de elencar empatia como uma virtude. O que é uma virtude, hein? Como que você define virtude? Olha, eu fiz programação neurolinguística, eu gosto muito daquela questão do sentido das palavras. O que é virtude para você? Qual a diferença entre virtude e valor? Virtude você constrói ao longo da vida, essa é a diferença por valor. O valor, você é uma pessoa que tem determinados valores, tem, mas se ela constrói ao longo da vida, ela vive isso, não vive só, não é só do momento, ao longo da vida, se torna uma virtude, uma pessoa virtuosa. Então, empatia como uma virtude da entrega.
Olha que bonito isso. Empatia como uma virtude da entrega. Amor total e doação sem reservas. Isso estou indo para o lado da filosofia agora. Amo filosofia. Mas é muito bonito, isso tem que tocar o coração da gente. Isso faz sentido para mim. Esse é o amor total. Doação total, sem exclusividade, com inclusividade. Motivado por altruísmo. Mantendo o coração e a mente em sintonia com todos os seres. Todos os seres. Não, alguns eu até aceito, Zé, mas aqueles lá eu não engulo. Então não é empatia. Então não é amor total. Então não é amor daquele cara lá que você fala que, nossa, eu sou muito religioso. Cuidado. Você é religioso, mas a espiritualidade está faltando aí. Não confunda as coisas. Porque aquele cara lá, aquele mestre dos mestres lá, né, mostrou pra gente algo diferente. Ele mostrou o amor total. O amor altruísta. A doação sem reservas, porque ele fez isso. Ele mostrou o caminho e disse, eu sou o caminho. Mas não ele, o corpo é caminho. Não, ele mostrou pra gente que o corpo é o que menos importa. Foi lá, foi pregado, depois foi descartado. É o que menos importa, o que tem na natureza é natureza. Ele não quer que a gente fique, dá significado, que a gente se apegue a corpo, à imagem. Não. Aos ensinamentos, ao amor total, ao amor sem doação. Essa é a empatia da entrega, mas não fazer isso de vez em quando, fazer isso ao longo da vida, porque senão não é uma virtude. A virtude da contemplação, eu acabei de falar sobre isso. Contemplação, capacidade de olhar uma árvore, um pássaro, um objeto a partir dele mesmo, isso é contemplação. Não a partir da minha visão, ou, cuidado com as projeções, mas do ponto de vista do observado. Isso é contemplação. Isso é contemplação. É você estar ali presente de corpo e alma e olhando e contemplando. É você estar no alimento, você está passando, você está no momento da refeição. Você entender que aquele momento você, além de você estar trazendo vida para o corpo físico, você tem devoção por aquilo que você está ingerindo, que você está importando. A devoção pela comida. Você tem devoção pela comida? Ou você almoça, você janta, você come com o celular na mão, come conversando com não sei quem, come olhando no computador, come pensando na morte da bezerra. De repente até um bife que está ali no prato. Meu Deus. Cadê a empatia? Mas tem que ter empatia na hora da refeição? Sim, tem que ter empatia na hora da refeição. Qual que é a empatia? A devoção é uma forma de empatia. É eu, de coração, olha só a vibração eletromagnética do coração, de mente e coração, sem estar com o pensamento longe, eu estar presente ali, imaginando esse arroz, esse feijão, essa fruta, esse legume que está no meu prato, de onde saiu, as pessoas envolvidas no processo desse alimento para que ele se tornasse fonte de vida para mim. Emanar gratidão de coração para essas pessoas, imaginar a pessoa lá, pô, eu já ranquei feijão, olha, eu sei que hoje em dia já é tudo mecanizado, mas antigamente era complicado. As pessoas envolvidas na lavoura com isso, o transporte disso, depois o trabalho disso, que é complicado. O próprio café para chegar, para você tomar o café, quantos processos, na mão de quantas pessoas aquele café passou antes de chegar até você, desde que foi panhado na roça. Olha, se você tem empatia naquele momento, a devoção é isso, é você emanar, deixar fluir o sentimento de amor e gratidão por aquele alimento que está ali dando vida para você, se doando para que você tenha vida, porque o alimento está dando a vida dele para que você tenha vida, e você está ali olhando a piciroca do celular, não sei o que lá, pela 10ª vez, se distraindo. A mente gosta de distração, mas assuma o controle, tenha empatia pelo alimento, tenha empatia pelo momento sagrado, torne esse momento sagrado, já que ele não é
deveria ser, como todos os momentos, mas o momento da refeição é um momento sagrado, gente. O momento que você está com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, é um momento sagrado. Esteja presente de corpo e alma com eles. O momento que você está na rua, que você entra no ônibus, que você está na empresa com seus amigos, são momentos que você está se relacionando com pessoas, muitas vezes está se relacionando com objetos, se relacionando com coisas, com animais, com plantas. Tudo tem vida. Tendo empatia, imagina a frequência que você está emanando de amor. Você vai estar atraindo tantas coisas boas para você, tantos momentos maravilhosos, tantas coisas que você vai passar a perceber que você não percebia antes. Vou repetir, tantas coisas e situações que você vai passar a perceber, que vai encher os seus olhos e que você não percebia antes, que diz, meu Deus, onde é que eu estava? Que eu sempre passei por aqui, nunca vi, nunca percebi esse milagre acontecendo. Nunca olhei para o céu, nunca olhei para essa planta como a partir da planta, eu olhava para uma projeção minha, da minha mente. Nunca olhei para esse ser humano a partir desse ser humano. Hoje eu compreendo melhor esse ser humano. Eu entendo melhor as suas dificuldades, as suas dores, os seus obstáculos, porque eu tenho empatia, eu estou conectado, eu estou alinhado, eu estou na frequência, eu estou em sintonia com esse ser humano. Eu entendo você. Isso deveria ser uma frase de coração, eu entendo você. Mas entende mesmo, isso é empatia. E a pessoa sentir no coração dela, ela fica até mais aliviada. Puxa, até que enfim alguém na minha frequência, alguém que me entende. E não alguém só que me julga, que me critica. Alguém que é dono da verdade, alguém que se acha dono da verdade. A virtude da compreensão perfeita. Perceber a verdadeira essência de cada coisa. Perceber a verdadeira essência de cada coisa. Tem a ver com o que eu acabei de dizer. O que é a verdade? A verdade não é fruto da opinião humana. É uma lei da natureza. O ideal humano reside em justiça, fraternidade e amor. Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui, pessoal. Virtude da harmonia da ação com as palavras. Eu sou aqui, não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu falar isso? Isso é uma falta de virtude. A virtude e isso quem é líder não tem nada a ver com liderança. Quem é pai está dando um péssimo exemplo, pai ou mãe. Porque a pessoa não vai fazer aquilo que você está falando, ela vai seguir aquilo que você faz. As palavras conscientizam, o exemplo arrasta. Então, é uma virtude a harmonia entre a ação e as palavras. É construir uma vida limpa e reta. Construir uma vida limpa e reta é uma virtude. A virtude da tolerância e do perdão. Não representa passividade, como eu disse agora há pouco, e sim toda ação que não resulte em ódio e rejeição. Por exemplo, se houver ódio presente, você será excessivo e injusto. Vou dar um exemplo aqui com relação à virtude da tolerância e do perdão. Eu sei que tem pais mais rigorosos, menos rigorosos, e acha que de repente o rigor, a autoridade, cuidado com o excesso. Cuidado com o excesso. Ande pelo caminho do meio. Nem falta e nem muito pouco e nem em excesso. Se você corrige um comportamento de uma criança com ódio e excesso, não haverá aprendizado. O que vai haver? Se eu corrijo o comportamento de alguém, pode ser um liderado, inclusive, uma criança, um liderado meu, um subordinado meu, um colaborador, eu já vi muito isso. Se eu corrijo o comportamento, às vezes até em público as pessoas fazem isso, pelo amor de Deus, é um inimigo que você está arrumando para o resto da sua vida, né? Alguém que vai te odiar. Então, se você corrige de uma forma excessiva, se você coloca ódio de coração naquilo, se você, em vez da pessoa aprender com aquela situação, ela vai se revoltar e você está instalando um trauma instalado com sucesso. Então, a virtude da tolerância e do perdão. Cuidado com os excessos.
Vocês me entenderam bem o que eu quis dizer. Empatia na prática. Vamos lá, rapidinho aqui para a gente encerrar esse assunto. Vou só reforçar o que eu já falei no início. Empatia na prática. Pratique o autoconhecimento. Conhecer seus limites, medos, conceitos, crenças, costumes é estar mais atento e alerta à forma como você percebe a sua realidade, o seu modo, o seu mundo, aliás, o seu modo de perceber as coisas, o seu mundo. Pode contribuir muito para melhorar a sua sintonia fina com o mundo do outro. Você se conhecendo. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Pratique ouvir na essência. E a atenção, a dificuldade que a gente tem de ouvir as pessoas. Falta de empatia está nisso. Dificuldade que eu tenho de escutar. Então pratique ouvir na essência. Se permita ser presença de corpo e alma, ouvindo e compreendendo e dedicando a atenção. Sem distrações e sem dispersão. A atenção é o que todo mundo busca. Se você trabalha com pessoas, as pessoas vão na tua empresa, elas querem atenção. Elas querem atenção. Qualquer que seja o relacionamento, as pessoas querem um pouquinho de atenção. Ou às vezes bastante atenção, depende da carência, a necessidade. Mas a atenção é muito importante, colocar foco e atenção naquilo que você está fazendo. Aí a pessoa está falando com você, você está fazendo 10 coisas ali, menos dando atenção para ela. Não, mas eu estou te ouvindo. Se você está, se é importante me ouvir, por que você não me vê então? Eu sei que tem pessoas mais auditivas, outras mais sinestésicas, outras mais visuais. Mas ouvir na essência é você estar ali presente de corpo e alma. Sem distrações. Isso é empatia. Não tem como não se comunicar. Atenção, olha a comunicação não verbal. A gente já falou disso em vídeos, está lá no YouTube. Tem um vídeo falando só sobre comunicação não verbal lá no YouTube. E a gente vai falar sobre isso também para quem participar do treinamento que a gente vai fazer mais para frente no Zoom. Tem muita coisa aí para você entender como que nós funcionamos. Para quem trabalha com gente, que a maioria de nós trabalhamos lidando com pessoas, não é? É muito importante essa nossa... Vai ser praticamente um seminário. Depois eu tenho mais novidades para vocês sobre isso. Uma pergunta: quais são as áreas da sua vida, ou quais áreas da sua vida serão beneficiadas com uma mudança positiva no seu padrão de comportamento? Vou repetir a pergunta. Quais áreas da sua vida seriam ou serão, eu vou colocar serão porque a gente já está dando uma expectativa, já está dando aí, né, mandando uma mensagem nas entrelinhas para o nosso inconsciente. Quais áreas da sua vida serão beneficiadas com uma mudança positiva no seu padrão de comportamento? Pensa sobre isso. E para encerrar aqui essa parte de empatia, falar um pouquinho sobre empatia no trabalho, só para a gente encerrar esse assunto. O que acontece? A empatia no trabalho, ela melhora em muito o clima organizacional, não é? Em muito clima, quando há empatia. Uma pergunta, só para quem tem dúvida sobre isso. Você deseja ter pessoas inteligentes e produtivas ao seu lado ou não? Você deseja ter pessoas inteligentes e produtivas ao seu lado ou não no trabalho? Se você deseja, calibre sua capacidade de ser empática. Por quê? Porque ambiente pouco empático ou ambientes pouco empáticos influenciam na retenção de talentos. Aumenta o nível de estresse e intolerância entre as pessoas. Ambientes pouco empáticos dificulta a retenção de verdadeiros talentos, além de aumentar o nível de estresse na relação entre as pessoas. Então melhora muito o clima organizacional de uma empresa, a empatia da parte dos líderes. Aumenta a produtividade. Em ambientes mais descontraídos e positivos, as pessoas estarão mais engajadas. Há mais espaço para criatividade. As pessoas vão ter mais ideias criativas. Por quê? Pessoas mais motivadas e engajadas estão mais sensíveis a terem estímulos, a serem estimuladas para desenvolver novas ideias
e gerar inovações. Num ambiente onde é descontraído, um ambiente amigável, as pessoas são mais engajadas, as lideranças têm mais engajamento com a sua equipe, a prática da empatia, as pessoas podem ser mais produtivas, serem mais criativas, darem ideias, porque elas sabem que as ideias serão ouvidas. E não muitas empresas, até para tentar ser empático, não, deixa aqui, não fale conosco, deixa a caixinha de sugestão, aquela caixinha de sugestão faz décadas que ninguém abre. É só para conversa para inglês ver. Isso não é empatia. E as pessoas percebem. Não adianta, as pessoas percebem. Eles fazem isso para tentar ser empático, para fingir empatia. Mas nunca ouvem de fato ninguém. Ninguém da base, ninguém da equipe. E tomam as decisões segundo seus próprios diretrizes e estratégias. Isso não é empatia e as pessoas percebem. Melhora o relacionamento das lideranças com a equipe, claro. E assim, se melhora o relacionamento dos líderes com a equipe, das pessoas na equipe entre elas, melhora o quê? A experiência do cliente. Olha como a empatia tem impacto como a empatia ajuda muito, inclusive ajuda muito nas empresas. Bom, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês? Algumas pessoas até já sabem. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail, passando aqui para o pessoal que está no Facebook. Prometo depois dar uma olhada nas mensagens de vocês aí. Terceiro livro está na gráfica. O meu terceiro livro, O Poder das Escolhas. E como todos sabem, ou alguns de vocês devem saber, esse é o meu terceiro livro, não é? O meu primeiro livro, O que te impede de viver feliz. Está aqui, primeiro livro. O segundo livro, Autoconhecimento. O segundo livro, Farol da Sabedoria. Está aqui, um livro de metáforas da série Reaprendendo a Viver. E o terceiro livro, que está na gráfica, está ali, quase daqui 20, 30 dias, esse terceiro livro vai chegar em minhas mãos e vai estar disponível. Vai estar disponível para as pessoas que quiserem adquirir o livro. Vai estar em algumas livrarias, além, claro, para comprar da editora e outros meios de distribuição. E comigo também eu vou ter uma cota desses livros para as pessoas que quiserem os livros autografados. Espero que até lá a situação vá se amenizando e que futuramente, em breve, a gente possa promover eventos presenciais. Mas enquanto isso, como sou um autor desconhecido, e já me perguntaram hoje uma pessoa, um amigo meu de muito tempo, na minha época de jovem, quando eu comecei a fazer arte marcial, lá de Astorga, né, Adão Francisco, meu querido amigo, não sei se está na live, mas enfim, ele recebeu em mãos, na última vez que eu fui para Astorga, o livro, ele pediu, levei lá para ele o livro, com dedicatória, com autógrafo, tudo. Trabalha ali na Colombo, e o Adão, poxa, muito tempo atrás, tá, pessoal? Eu sou antigo. E a gente praticava arte. Foi a primeira pessoa com quem eu pratiquei arte marcial, que teve a paciência de me ensinar. Eu comecei por ali. Depois, aí eu fui fazer a aula lá em Astorga com o professor de Maringá. Mas o Adão é uma pessoa maravilhosa. Depois, a gente na igreja também, tocamos junto. A gente fundou um conjunto, uma banda, chamava-se Bife Sujo e Companhia. Não durou muito, o equipamento queimou, também com esse nome, né? Vocês não sabem 1% dessas histórias, né? Mas enfim, não está nos livros também não. Bife Sujo e Companhia. Não podia dar outra, tinha que queimar os equipamentos. Transformador, mas enfim. Ele na bateria, eu na guitarra e não lembro mais quem eram os componentes lá dessa banda. O Adão recebeu, ele me perguntou, Zé, o que te motivou hoje? Ele me perguntou agora há pouco antes da live. O que te motivou a escrever esses livros? Então o autor, quando ele escreve um livro,
além de querer compartilhar algo que está ardendo no nosso coração, no coração do autor, da pessoa que está escrevendo, também tem aquela questão do legado. O legado está no nosso nível evolutivo. É um dos nossos níveis mais elevados. Todos nós temos um legado. Legado, quando eu falo, não se atenha a bens materiais. Legado de valores, legado de marca, legado de importância de você ter passado, de você ter construído uma história. E o livro é uma forma de você compartilhar e de você deixar o seu legado literário. Então, o meu objetivo e o meu sonho, o meu foco, o meu alvo é que esses livros ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. É claro que eu preciso ter retorno financeiro, porque esses livros eu pago para eles serem editados. Eu não sou um autor consagrado que as editoras me procuram, olha, escreva um livro para a gente, Zé. Não, esses autores que já escreveram 20, 30 livros, né, enfim, está num outro nível. Eu sou um autor, princípio, estou começando agora, estou aprendendo. E aí você tem que pagar, claro, você paga para eles editarem seus livros, paga tudo. Tudo é um investimento, na verdade. E eu quero, na verdade, também, claro que você quer ter retorno, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é que o livro chegue na mão das pessoas. E essa editora de Curitiba, que trabalha um pouco diferente da outra editora que fez os outros 2 livros, e já começou com uma campanha que eu gostei, já disponibilizou 100 e-books. Eu não devia ter falado a quantidade, né? Putz, boca aberta, desculpa. Já falei. Não tem. Não era para falar. Mas disponibilizou uma quantidade de e-books. Até 100, né? A minha agente falou, até 100, Zé. Até 100 e-books. Cortesia, olha que maravilha. Cortesia para eu enviar para as pessoas que gostam de ler. Pessoas que gostam de ler e também que gostam de compartilhar com outras pessoas que também gostam de leitura e de repente com pessoas que querem, de repente no meio universitário também, professores que defendem tese, que escrevem tese, doutorado, livros, que querem editar o seu livro, a fazerem isso com a Pris, que eu recomendo, inclusive, com um bônus já de início para quem quiser editar com ela. Claro, ela quer também captar novos autores através do meu lançamento. Óbvio, e simpatia é uma forma transparente de se trabalhar. Se você quer editar teu livro, uma editora séria, grande, competente, olha, estou gostando muito do trabalho deles. Realmente muito profissional. Deu trabalho para mim, viu? Olha, revisão, revisei o livro trocentas vezes, vírgula por vírgula. Muito, olha, 100 vezes mais trabalho que os outros 2. Aprendi muito com essa editora. Só que são realmente muito profissionais, muito sérios. Não que a outra não seja, mas é outro padrão. É outro padrão. Então, eu vou pedir para você que ainda não recebeu meu e-mail, que hoje eu já enviei 10 e-mails e algumas mensagens, depois que eu tive essa notícia, essa feliz notícia, para algumas pessoas. E quem mais quiser, porque eu não tenho e-mail nem contato de todos vocês, então me mande e-mail, me manda um e-mail com o teu e-mail, né? Claro, se você está mandando e-mail, eu já tenho o teu e-mail. É só me mandar um e-mail, é sobre o e-book. Eu tenho interesse, gostaria muito, gosto de ler, quero ler o seu e-book, quero ler o e-book é o livro, só que no formato digital. Você vai receber ele e você vai ler no teu celular, no teu computador. Físico, o livro físico daqui a 30 dias. É outra história. E aí você me manda um e-mail, jtoffoli51, para o pessoal do Instagram que não está vendo ali, jtoffoli51@gmail.com. Eu vou repetir, pessoal do Instagram, jtoffoli, pessoal do Face também que está me ouvindo, mande um e-mail para quem quiser o e-book, cortesia. É claro, quem quiser escrever um livro, eles também, isso está no e-mail, tá? Mas as pessoas têm dúvidas, mas eu não quero publicar um livro, não tem problema. Você vai receber teu e-book.
Se você quiser, aproveita que já tem a minha indicação e já tem logo de cara um bônus para você que... E tenho vários colegas que estão escrevendo livro, ou que querem começar a escrever livro. Eu fico muito feliz por isso. Estou mandando e-mail para eles também, para elas. Ou que já escreveu. Então é muito importante. E se você quer escrever, depois eu coloco mais para frente, se quiser mais para frente eu escrevo, não tem problema. Depois você fala comigo que eu te coloco em contato com a gente, com a Milena, lá de Curitiba da Pris, excepcional, profissional, vai dar toda a atenção para você. Como está dando atenção para mim? São muito atenciosos. É de Curitiba essa editora. A outra é do Rio de Janeiro. Muito bem, então mande um e-mail para jtoffoli51@gmail.com, que eu vou te mandar um e-mail com um link, onde você vai entrar nesse link, você vai preencher alguns dados, e aí o pessoal da editora recebe e vai te mandar o e-book para você abrir e ler, dar a sua opinião para mim, claro, é muito importante também, eu gostaria de ter um feedback seu, mas você também formar opinião, por que não, se você está gostando? Está gostando do conteúdo? Compartilhe, seja um braço, seja uma ponte, estenda a mão, isso é ter empatia, chegou para você, você gostou, compartilhe. Então você vai estar compartilhando. É esse mesmo, Marcela, jtoffoli51@gmail.com. Marcela colocou ali no Instagram, pessoal. Obrigado. Gratidão, Marcela. Tá lá no Instagram, jtoffoli51@gmail.com. Só me mandar um e-mail. Aí eu vou ficar esse final de semana aí, provavelmente semana que vem eu vou viajar, não sei, da manhã eu vou definir isso, mas esse final de semana eu vou ficar e eu vou disparando os e-mails aí para vocês com o link para vocês acessar e receber o e-book. De primeira mão, lê esse livro, o terceiro livro, O Poder das Escolhas. E aí você também que recebeu o e-mail, Zé, posso compartilhar? Pode. Posso compartilhar o link? Compartilhe o link. E se a pessoa não quiser fazer, não tem problema. Ela vai entrar lá, ela também vai receber o e-book. E ela, se ela quiser compartilhar, também pode compartilhar. A Milena lá, da agente lá literária, ela que está controlando isso aí. Quando ela fala, Zé, para, por favor, para que já estourou a quantidade de e-books. Aí ela me avisa. Eu já falei a quantidade, mas é bastante, 100 é bastante. Né? 100 e-books, eu fiquei muito feliz, pessoal, sinceramente de coração, fiquei muito feliz. É uma quantidade muito, olha... Que generosidade deles, claro que eles também querem captar novos autores, mas é um incentivo e tanto para um autor principiante, para um autor começando, para um autor desconhecido. Por quê? Porque aí você ajuda a divulgar a obra. Além de você gostar, você pode também estar transbordando, pode estar compartilhando. Mande um e-mail para mim depois. Gratidão, 22 horas, gratidão a todos pela presença, espero que tenha agradado aí o assunto, um assunto muito importante. Gratidão, faça uma excepcional noite e contemplem mais o que acontece à sua volta. Contempla mais, viva mais, esteja mais presente, seja mais presença em você. Viva o momento. Vida é feita deles, cada momento. Transforme cada momento um momento sagrado. Eu vou me deitar agora, daqui a pouco. Faça esse momento um momento sagrado. Não precisa ter oração, reza, não precisa ter nada. Faça ser um momento sagrado. De repente, um momento de contato com os filhos, com a esposa, você vai falar algo diferente, você vai estar emanando algo diferente. Estou distante do meu pai e da minha mãe. Está distante fisicamente, espiritualmente não. Mande energia, manda aquela mensagem, aquela coisa gostosa. O coração tem essa capacidade, mente e coração, de mandar, de vibrar essa energia. A pessoa vai sentir. Gratidão a todos, excepcional noite.